Olá, fazões e fragatas do Novo Alvorecer, tudo bom com vocês? Muito prazer! Eu sou o professor Mábio e estou aqui para dar uma aula sobre aves aqui na web para você hoje. Curta aí! Aí, pessoal, estou usando aqui o site sobiologia.com.br, um ótimo site que eu sempre pesquiso alguns materiais para aula aqui, então a gente vai dar uma fuçada aqui no site junto e eu já vou explicando para vocês, tudo bem? Então vamos falar sobre aves. Tá aqui, ó, animais vertebrados, tetrápodes, endotérmicos e ovíparos. Vertebrados são animais que possuem vértebras. É da subclasse do subfilo dos vertebrados dentro do filo dos cordados, né? Reino animal, filo dos cordados, subfilo dos vertebrados. E tem uma classe das aves, esses bichinhos super bonitinhos. Tetrápodes, tetra, 4, podes, pés. Então são animais que têm 4 apêndices locomotores aí. São os anfíbios, são os répteis, são as aves, são os mamíferos, são os animaizinhos que saíram da água aí, vieram para o ambiente terrestre. Endotérmicos, endo, interno, né? Térmico, calor, são os animais que têm a temperatura do corpo constante, ou seja, são os vulgos animais de sangue quente, são as aves. Ovíparos, botam ovos, receita fácil, e possuem penas. Todas as aves, independente de ser um pinguim, se for um avestruz, todas as aves têm penas. Outra característica que está apontando aqui para a gente, ó, possuem penas, apêndices locomotores anteriores modificados em asas. Pode ser asa para voar ou pode ser uma asa modificada em nadadeira, como pode falar do pinguim. Bico córneo. Bico córneo, o que é córneo? Ele é coberto com queratina, né? Queratina é a mesma proteína que tem no nosso cabelo aqui. Se você olhar o bico de uma ave, aquele bico meio brilhante assim, ele é coberto com queratina. E ossos pneumáticos, são ossos ocos aí, ocos, né? Ocos não, né? Que são para ser mais leves. Aí, pessoal, estou usando aqui o site sobiologia.com.br, um ótimo site que eu sempre pesquiso alguns materiais para aula aqui, então a gente vai dar uma fuçada aqui no site junto e eu já vou explicando para vocês, tudo bem? Então vamos falar sobre aves. Tá aqui, ó, animais vertebrados, tetrápodes, endotérmicos e ovíparos. Vertebrados são animais que possuem vértebras. É da subclasse do subfilo dos vertebrados dentro do filo dos cordados, né? Reino animal, filo dos cordados, subfilo dos vertebrados. E tem uma classe das aves, esses bichinhos super bonitinhos. Tetrápodes, tetra, 4, podes, pés. Então são animais que têm 4 apêndices locomotores aí. São os anfíbios, são os répteis, são as aves, são os mamíferos, são os animaizinhos que saíram da água aí, vieram para o ambiente terrestre. Endotérmicos, endo, interno, né? Térmico, calor, são os animais que têm a temperatura do corpo constante, ou seja, são os vulgos animais de sangue quente, são as aves. Ovíparos, botam ovos, receita fácil, e possuem penas. Todas as aves, independente de ser um pinguim, se for um avestruz, todas as aves têm penas. Outra característica que está apontando aqui para a gente, ó, possuem penas, apêndices locomotores anteriores modificados em asas. Pode ser asa para voar ou pode ser uma asa modificada em nadadeira, como pode falar do pinguim. Bico córneo. Bico córneo, o que é córneo? Ele é coberto com queratina, né? Queratina é a mesma proteína que tem no nosso cabelo aqui. Se você olhar o bico de uma ave, aquele bico meio brilhante assim, ele é coberto com queratina. E ossos pneumáticos, são ossos ocos aí, ocos, né? Ocos não, né? Que são para ser mais leves. Característica importantíssima das aves, então, em termos de circulação sanguínea, é dizer que as aves têm o coração dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Essa característica foi fundamental para esses animais terem um alto rendimento energético. Eles não misturam sangue venoso e sangue arterial, isso permite com que eles tenham um rendimento energético tão grande, tão eficiente, que eles podem até produzir o próprio calor. E essa característica foi determinante para que as aves tivessem um grande sucesso de adaptação. Por exemplo, elas vieram com as adaptações que os répteis têm, né? Fecundação interna, ovo com casca calcária e a pele seca, né? Que a pele úmida lá que tinha os anfíbios, esses animais perderam. Mas já vieram com outro upgrade aí, com uma outra novidade evolutiva, que foi a questão da homeotermia. Então, por isso que esse grupo de animais teve um grande sucesso evolutivo. Característica importantíssima das aves, então, em termos de circulação sanguínea, é dizer que as aves têm
coração dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Essa característica foi fundamental para esses animais terem um alto rendimento energético. Eles não misturam sangue venoso e sangue arterial, isso permite com que eles tenham um rendimento energético tão grande, tão eficiente, que eles podem até produzir o próprio calor. E essa característica foi determinante para que as aves tivessem um grande sucesso de adaptação. Por exemplo, elas vieram com as adaptações que os répteis têm, né? Fecundação interna, ovo com casca calcária e a pele seca, né? Que a pele úmida lá que tinha os anfíbios, os animais perderam. Mas já vieram com outro upgrade aí, com uma outra novidade evolutiva, que foi a questão da homeotermia. Então, por isso que esse grupo de animais teve um grande sucesso evolutivo. Olha esse passarinho que bonitinho aqui esquematizado pra gente, hein? Vou usar meu sabre de luz vermelho aqui. Olha lá. Então, como que é a respiração das aves? As aves têm essas estruturas acopladas aqui, ó, o pulmão dela, aqui bonitinho assim, ó, chamados sacos aéreos. Os sacos aéreos fazem com que esses animais diminuam a densidade deles para eles ficarem mais leves para voar, né? Ele tem a mesma massa corpórea, só que distribuída num volume maior, então ele diminui a densidade dele, ele fica um pouco mais leve e facilita o voo dele, né? Outra característica importante, as aves têm pele seca, elas não têm glândulas espalhadas sobre a pele, com exceção de uma única glândula aqui, ó, que é a glândula uropigeal ou uropigiana. Essa glândula aí produz uma oleosidade que as aves ficam o tempo inteiro espalhando lá. Essa glândula está aqui na região próxima, aqui, ó, um pouco superior à cauda, na região dorsal. E ela produz uma oleosidade que ele vai espalhando no corpo para impedir que a pena fique encharcada. O animal pode até estar molhado, mas pode ver quando tem alguma garoa, você vê uns pardaizinhos, umas pombas voando aí, porque a pena dela as penas deles não estão encharcadas. Vamos mudar de lugar. Olha esse passarinho que bonitinho aqui esquematizado pra gente, hein? Vou usar meu sabre de luz vermelho aqui. Olha lá. Então, como que é a respiração das aves? As aves têm essas estruturas acopladas aqui, ó, o pulmão dela, aqui bonitinho assim, ó, chamados sacos aéreos. Os sacos aéreos fazem com que esses animais diminuam a densidade deles para eles ficarem mais leves para voar, né? Ele tem a mesma massa corpórea, só que distribuída num volume maior, então ele diminui a densidade dele, ele fica um pouco mais leve e facilita o voo dele, né? Outra característica importante, as aves têm pele seca, elas não têm glândulas espalhadas sobre a pele, com exceção de uma única glândula aqui, ó, que é a glândula uropigeal ou uropigiana. Essa glândula aí produz uma oleosidade que as aves ficam o tempo inteiro espalhando lá. Essa glândula está aqui na região próxima, aqui, ó, um pouco superior à cauda, na região dorsal. E ela produz uma oleosidade que ele vai espalhando no corpo para impedir que a pena fique encharcada. O animal pode até estar molhado, mas pode ver quando tem alguma garoa, você vê uns pardaizinhos, umas pombas voando aí, porque a pena dela as penas deles não estão encharcadas. Vamos mudar de lugar. Uma estrutura que é exclusiva das aves é a pena. Estamos vendo a pena aqui, ó? Todo mundo acho que já pegou uma pena na mão, né? E quando você pega uma pena, você vê que ela é meio... Se você tentar separar essas partezinhas dela aqui assim, né? Você vê que ela parece que gruda uma na outra, parece uma coisa química, mas não é química, é físico aquilo ali. Como se fosse como ganchinhos, como se fosse um velcro, vamos dizer assim. Você vê que aquilo ali adere muito bem, isso que garante que a ave... Você vê que ela está sempre arrumando as penas, que é para que essas partes uma grude na outra, como está aqui, ó, tá vendo que tem um ganchinho grudando no outro aqui, ó, para garantir que a pena fique sempre íntegra, boa para voar. Vamos falar agora aqui vamos mudar aqui. Uma estrutura que é exclusiva das aves é a pena. Estamos vendo a pena aqui, ó? Todo mundo acho que já pegou uma pena na mão, né? E quando você pega uma pena, você vê que ela é meio... Se você tentar separar essas partezinhas dela aqui assim, né? Você vê que ela parece que gruda uma na outra, parece uma coisa química, mas não é química, é físico aquilo ali. Como se fosse como ganchinhos, como se fosse um velcro, vamos dizer assim.
Você vê que aquilo ali adere muito bem, isso que garante que a ave, você vê que ela está sempre arrumando as penas, que é para que as partes uma grude na outra, como está aqui, ó, tá vendo que tem um ganchinho grudando no outro aqui, ó, para garantir que a pena fique sempre íntegra, boa para voar. Vamos falar agora aqui de, vamos mudar aqui. A respeito de digestão e excreção das aves, o que é que você tem que saber? Importante para o vestibular, aí, para o colégio. Um tubo digestório completo, né, com boca e ânus, lógico, mas tem algumas estruturas exclusivas. Olha uma delas aqui que talvez muitos de vocês não apreciem na culinária. Moela. Porque já viu uma moela de perto assim, foi cozinhar assim, você vê que é um negócio meio musculoso, a gente come assim, um negócio meio duro, né, um negócio macio. Porque de fato é uma coisa, é um órgão muscular, onde ele... Já viram o passarinho comendo pedra? Ele vai lá, pega as pedras, guarda na moela, e a moela contrai com essas pedrinhas dentro e faz a função dos nossos dentes. Galinha não tem dente, né? Você sabe disso. E aí o que acontece? A moela contrai com essas pedrinhas dentro e faz a quebra mecânica do alimento, para alimentar a superfície de contato, e ele tem uma digestão mais eficiente. Outra estrutura que você tem que ficar atento aqui, a cloaca. Cloaca é um 3 em 1, multifuncional aí. Elimina fezes, né? Elimina as excretas nitrogenadas, que no caso das aves é o ácido úrico, e também serve para reprodução. Um mero buraquinho de nada faz 3 coisas fantásticas. Então, as aves, assim como os répteis também, tem a cloaca aí para essas 3 funções. A respeito de digestão e excreção das aves, o que é que você tem que saber? Importante para o vestibular, aí, para o colégio. Um tubo digestório completo, né, com boca e ânus, lógico, mas tem algumas estruturas exclusivas. Olha uma delas aqui que talvez muitos de vocês não apreciem na culinária. Moela. Porque já viu uma moela de perto assim, foi cozinhar assim, você vê que é um negócio meio musculoso, a gente come assim, um negócio meio duro, né, um negócio macio. Porque de fato é uma coisa, é um órgão muscular, onde ele... Já viram o passarinho comendo pedra? Ele vai lá, pega as pedras, guarda na moela, e a moela contrai com essas pedrinhas dentro e faz a função dos nossos dentes. Galinha não tem dente, né? Você sabe disso. E aí o que acontece? A moela contrai com essas pedrinhas dentro e faz a quebra mecânica do alimento, para alimentar a superfície de contato, e ele tem uma digestão mais eficiente. Outra estrutura que você tem que ficar atento aqui, a cloaca. Cloaca é um 3 em 1, multifuncional aí. Elimina fezes, né? Elimina as excretas nitrogenadas, que no caso das aves é o ácido úrico, e também serve para reprodução. Um mero buraquinho de nada faz 3 coisas fantásticas. Então, as aves, assim como os répteis também, tem a cloaca aí para essas 3 funções. E para fazer as considerações finais da nossa aula de aves aqui, não tem como não falar das características que esses animais têm para o voo, né? Uma das coisas que mais impressiona nas aves é a questão do voo. Então, o que foi fundamental aí, ó? Está mensurado aqui no site. Endotermia. Por que endotermia? Ele tem que ter uma eficiência metabólica muito alta para conseguir voar. O inseto consegue voar, mas ele é pequenininho, né? Mas para uma ave voar, ela precisa de muita energia. Então, é fundamental que ele... Aquela questão toda do coração, 4 cavidades e muita ingestão de alimento para conseguir produzir até energia a ponto de perder na forma de calor. As penas, né, são fundamentais para voar, ossos pneumáticos para ficar mais leve, fusão de ossos e órgãos, tudo mais, aquisição de sacos aéreos, como já falei, postura de ovos, presença de quilha, o osso externo, em forma de quilha. O osso externo é esse osso que aqui bem no meio das nossas costelas, aqui no meio do peito, assim. Só que o das aves, ele é saltado, assim, ó, ele é alto. Quilha, aquele negócio igual tem na prancha de surf, na parte mais de trás dela. Tem um negócio saltadinho, assim, sabe? Então, o osso externo das aves, para quem já limpou um frango aí, já viu, você vê que tem uma parte saltada ali no peito dele. O osso tem que ser alto, assim, para justamente o músculo ser alto e o músculo ficar assim, né? Porque já que ela faz esse movimento, a musculatura peitoral tem que ser mais desenvolvida.
né? Para quem gosta de fazer academia, aí tem os flyers, as coisas assim. Então, o músculo sendo alto, ele consegue preencher assim muito músculo, aí fica um peitoral saradão, né? Isso daí. E a ausência de bexiga urinária, ou seja, não vai ficar guardando bagagem dispensável. Encheu um pouquinho, bota para fora, e a gente sabe que até alguns animais tem uma mira aí bem eficaz, né? Já dizia os mamonas. Ele também está falando aqui também com a gente a questão de ter um cérebro desenvolvido, em especial o cerebelo, que é a parte responsável pela coordenação motora, né? Tem que ter bem desenvolvido aí, porque nós temos o nosso cérebro desenvolvido, mas uma ave tem muito mais, que afinal de contas voar requer muito mais coordenação motora do que para andar. E uma consideração que é maravilhosa é pensar que as aves são dinossauros. A ciência está cada vez mais convicta disso, que as nossas aves modernas são os ancestrais aí dos dinossauros do passado. Quando você olha a pata de uma galinha lá e olha a pata de um dinossauro, você vê que ambas têm garra, ambas têm unhas, aquelas escamas, tem aquele jeitão meio rústico assim. Não é à toa. Elas são bem parecidas mesmo, e apenas assim, cada vez mais examinando alguns fósseis, eles acreditam que vários animais, assim, até como o próprio T-Rex, ele teria penas. É uma característica aí bem marcante. Eu vou colocar aqui por último o primeiro registro de pena fóssil, que é o Archaeopteryx litográfica, achado na região da Bavária, Alemanha. Somente tem 5 no mundo, um dos fósseis mais valiosos. Nem no Museu de História Natural de Londres ele está exposto. É algo muito legal, o primeiro registro de pena fóssil. Imagina a dificuldade que é para ter uma pena fóssil. Para um bicho morreu, foi soterrado, não aconteceu nada, pena, aquela estrutura tão delicada, e mesmo assim foi preservada na rocha. Archaeopteryx litográfica é o cara, olha ele aqui, ó. E para fazer as considerações finais da nossa aula de aves aqui, não tem como não falar das características que esses animais têm para o voo, né? Uma das coisas que mais impressiona nas aves é a questão do voo. Então o que foi fundamental aí, ó? Tá mensurado aqui no site. Endotermia. Por que endotermia? Ele tem que ter uma eficiência metabólica muito alta para conseguir voar. O inseto consegue voar, mas ele é pequenininho, né? Mas para uma ave voar, ela precisa de muita energia. Então é fundamental que aquela questão toda do coração, 4 cavidades e muita ingestão de alimento para conseguir produzir até energia a ponto de perder na forma de calor. As penas, né, são fundamentais para voar, ossos pneumáticos para ficar mais leve, fusão de ossos e órgãos, tudo mais, aquisição de sacos aéreos, como já falei, postura de ovos, presença de quilha, o osso externo em forma de quilha. O osso externo, esse osso fica aqui bem no meio das nossas costelas, aqui no meio do peito, assim. Só que o das aves, ele é saltado, assim, ó, ele é alto. Quilha, aquele negócio igual tem na prancha de surf, na parte mais de trás dela. Tem um negócio saltadinho assim, sabe? Então, o osso externo das aves, para quem já limpou um frango aí, já viu, você vê que tem uma parte saltada ali no peito dele. O osso tem que ser alto assim, para justamente o músculo ser alto e o músculo ficar assim, né? Porque já que ela faz esse movimento, a musculatura peitoral tem que ser mais desenvolvida, né? Para quem gosta de fazer academia, aí tem os flyers, as coisas assim. Então, o músculo sendo alto, ele consegue preencher assim muito músculo, aí fica um peitoral saradão, né? Isso daí. E a ausência de bexiga urinária, ou seja, não vai ficar guardando bagagem dispensável. Encheu um pouquinho, bota para fora, e a gente sabe que até alguns animais tem uma mira aí bem eficaz, né? Já dizia os mamonas. Ele também está falando aqui também com a gente a questão de ter um cérebro desenvolvido, em especial o cerebelo, que é a parte responsável pela coordenação motora, né? Tem que ter bem desenvolvido aí, porque nós temos o nosso cérebro desenvolvido, mas uma ave tem muito mais, que afinal de contas voar requer muito mais coordenação motora do que para andar. E uma consideração que é maravilhosa é pensar que as aves são dinossauros. A ciência está cada vez mais convicta disso, que as nossas aves modernas são os ancestrais aí dos dinossauros do passado. Quando você olha a pata de uma galinha lá e olha a pata de um dinossauro, você vê que ambas têm garra, ambas têm unhas, aquelas escamas, tem aquele jeitão meio rústico assim. Não é à toa. Elas são bem parecidas mesmo, e
as penas, assim, cada vez mais examinando alguns fósseis, eles acreditam que vários animais, assim, até como o próprio T-Rex, ele teria penas. É uma característica aí bem marcante. Eu vou colocar aqui por último o primeiro registro de pena fóssil, que é o Archaeopteryx litográfica, achado na região da Bavária, Alemanha. Somente tem 5 no mundo, um dos fósseis mais valiosos. Nem no Museu de História Natural de Londres ele está exposto. É algo muito legal, o primeiro registro de pena fóssil. Imagina a dificuldade que é para ter uma pena fóssil. Para um bicho morreu, foi soterrado, não aconteceu nada, pena, aquela estrutura tão delicada e mesmo assim foi preservada na rocha. Archaeopteryx litográfica é o cara. Olha ele aqui, ó. É esse aqui então, pessoal, Archaeopteryx litográfica, lindo, maravilhoso. Aqui é o registro das penas, a cauda é óssea, que tem dentes ainda. É uma ave réptil aí, maravilhoso, lá, tempo dos dinossauros, diretamente para nós aqui, certo? O que eu queria falar basicamente sobre aves era isso. Muito obrigado, curta, compartilhe. Obrigado. É esse aqui então, pessoal, Archaeopteryx litográfica, lindo, maravilhoso. Aqui é o registro das penas, a cauda é óssea, que tem dentes ainda. É uma ave réptil aí, maravilhoso, lá, tempo dos dinossauros, diretamente para nós aqui, certo? O que eu queria falar basicamente sobre aves era isso. Muito obrigado, curta, compartilhe. Obrigado.